Há mais de 2 décadas, a Ferrari Melo Imóveis Rurais atua com experiência, credibilidade e conexão real com o agro. Nosso departamento jurídico próprio garante segurança, transparência e total confidencialidade em todas as negociações. Atuamos na compra, venda e arrendamento de áreas rurais no Rio Grande do Sul e Uruguai. Ferrari Melo Imóveis Rurais. Muito boa noite, amigos ouvintes da Radiosul.net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo e Debate, nosso encontro das noites de terças-feiras para passarmos a limpo a raça crioula. Estamos de volta ao nosso horário das terças-feiras às 19 horas no canal Cavalo Crioulo em Debate, enquanto não conseguimos retomar a nosso velho endereço. Estamos por aqui no programa 211 dessa série do Cavalo Crioulo em Debate, 211, programa somente nessa série nova do YouTube, programa que já passou dos 13 anos de trajetória em prol da raça crioula. Agradecer o apoio de todos vocês, criadores, empresas do segmento, núcleos, organizadores de evento e toda a família criolista, amantes e integrantes dessa engrenagem que move o setor equestre nesse país. Estamos no nosso site radiosul.net com um link ali para quem quiser nos acompanhar, também no nosso canal do YouTube, lembrando, canal do YouTube Cavalo Crioulo em Debate, e este programa vai também ser veiculado a partir da quarta-feira pela manhã no Spotify e também no nosso SoundCloud, né, a partir desta quarta-feira. Convidar vocês para que façam suas inscrições do YouTube, tá? E lembrar que esse programa de hoje é gravado, nós estamos gravando ele na segunda-feira à noite por compromisso dos nossos convidados. Em nome da Casa Rádio Sul, o teu local em Porto Alegre, a tua Parrijo, o teu local para eventos, estamos com um espaço novo desde a semana passada, que acompanhou aí a transmissão do leilão da Niase na quinta-feira passada, pôde ter uma ideia do que é o espaço, um espaço aconchegante, um espaço para eventos, para shows, para recitais, para o treinamento da tua empresa e também a nossa parrilla de quintas a sábados a partir das 19 horas, domingo sempre a partir das 11h30 da manhã. Nossos parceiros também, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, a Gráfica Caigang, Ferrari Melo Imóveis Rurais, a Cabanha Santo Onofre, a Cabanha Querência Crioula, o Núcleo Caminho das Tropas, vem aí Alvorada Crioula 2026, o Atlas do Cavalo Crioulo, a parceria de sempre de JG Martini Fotografias e o card de hoje, que foi gentilmente cedida a foto pelo meu amigo Felipe Ubrit, que está aí adornando as nossas redes sociais e a capa do nosso YouTube. Antes de mais nada, acho que nós temos que render uma homenagem a um grande amigo que a raça crioula nos entregou, e eu falo por mim, falo por toda a equipe da Rádio Sul, também sei que por muitos criadores. Essa semana a gente teve, no final de semana, a notícia da perda do Jean Benatti. Estou aqui, com o Oviedo no peito, vou levar durante muito tempo nessa parceria que o Jean sempre nos acolheu, parceiro desde o primeiro momento das transmissões da raça, da rádio, né, do Freio de Ouro, e quero aqui deixar um beijão para a Aline, quero que vocês entendam que pessoas como essa fazem falta no nosso convívio. Beijão, Jean. Vai com Deus, meu amigo, vai com Deus. Vamos lá, então, chegou a hora. GAP Orfeu, Bocal de Ouro 2026. Vamos começar, voltar aos trilhos, né? Voltar aos trilhos, as nossas conversas de antigamente. Passado o Bocal de Ouro, vamos começar a receber alguns personagens da primeira classificatória nacional ao Freio de Ouro 2026. Quem é esse cavalo? Quem é o GAP Orfeu? Já podemos afirmar que existe uma dinastia nova na raça? A dinastia Fantástico? Vamos, então, começar a rodar a nossa mesa. Caco Souza, direto do Alegrete. Boa noite, Caco. Boa noite, Leôncio. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma satisfação muito grande estar de volta aqui na Rádio Sul, debatendo o Cavalo Crioulo. Obrigado, meu amigo.
Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, cada vez mais reconhecido. Tu vai ser o primeiro que eu vou perguntar depois dessa questão que está no ar aí. Antes, vamos para a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Ricardo Vreg, Ricardinho, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Leôncio. Boa noite, Caco. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sempre um prazer e uma satisfação poder estar aqui no teu programa, conversando sobre esse assunto que a gente não gosta muito de falar, que é cavalo, mas que a gente faz um esforço sempre que nos convida. Tá? Um grande abraço a todo mundo e que seja uma conversa muito boa. Parabéns, Ricardinho. Parabéns, parabéns. Brilhante. Vamos lá, William Chagas, o nosso homem das estatísticas, diretamente da capital dos gaúchos. Bem-vindo, William. Tudo bem? Boa noite, Leôncio. Tudo bem? Boa noite, Caco, Ricardo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, mais uma semana de vinheta nova, né, Leôncio? E gostaria também de parabenizar o Caco e o Ricardo também por mais um título aí, mais um bocal. E foi dado o pontapé, né, Leôncio, aqui para as classificatórias brasileiras. E ao longo do programa aí vamos falar um pouquinho do Orfeu, vamos falar um pouquinho do Fantástico, né, Leôncio? Pois é. Caco, vamos começar por aí, Caco. Vamos começar por aí. É correto para quem não é especialista como vocês são dizer que nós estamos diante de uma nova dinastia, a dinastia do Fantástico de São Pedro? O que esse cavalo cada dia nos surpreende mais, Caco? Leôncio, desculpa só, eu não escutei o que o William falou, mas eu não concordo assim em dizer que tem uma dinastia do Fantástico, vamos dizer assim, hoje uma dinastia na raça, muito longe de comparar a um Orneiro, de comparar a um Senhuelo, de comparar uma era Guindo, vamos dizer assim, cavalos que marcaram o mesmo época, né? Acho que é um cavalo que vem traçando seu caminho, sem dúvidas. É um cavalo que ele teve a sua campanha e já os filhos seguiram seus passos. Nos comentários de casa aqui, nós sempre sabíamos, tomando mate na cabanha, falávamos em que ele ia nos dar tantas alegrias funcionais como as morfológicas que estava dando. Isso está se comprovando. O cavalo já tem um bocal de bronze, um bocal de prata, um bocal de ouro, um freio de ouro. Então, às vezes tem cavalos que reproduzem, né, toda uma vida e nunca deram esses resultados. Ele vem sim se comprovando e por muitas vezes contrariando o que muita gente acha, né? O pessoal acha muito, não é o comprovado que você comprova na pista. O pessoal acha que tal genética não funciona, que tal genética isso, que tal genética aquilo. Eu sou muito prático perante a isso. No meu ver, tem que ser provado, tem que ser testado, tem que ser selecionado, e só seleciona domando e indo para a pista, e ali tu pode comprovar assim, se ele funciona ou não. Ricardinho, tu acha que eu exagerei nesse meu ingresso aí de que nós podemos estar diante de uma dinastia nova na raça crioula? Eu acho que, sem dúvidas, hoje é dos grandes cavalos da raça, dos grandes pais da raça, né, Leôncio? Eu acho que ele vem provando isso ano a ano, sobretudo na morfologia, e agora entrando para a parte funcional com resultados extremamente expressivos nos seus filhos. Então, com certeza, está entre os grandes pais da raça hoje, e acho que sim, ele vai marcar sua época, né? Ele já está provando isso. Pois é. Quando eu falei isso, Caco, porque eu realmente não... Eu lembro de ver o Fantástico correndo, né? O Fantástico correu... qual foi o ano que ele correu, que ele... De data foi FIC no Brasil, né? Foi aquele ano da FIC no Brasil.
Eu não sei de datas aí, o William deve ter. Ele correu Tá, 19, correu 2020. 2020. 2020. 19 e 20. O bocal, É. o bocal que ele correu, que ano foi? 19. Bocal Bocal 19. 19, Isso. foi sexto por aí no bocal e sétimo, oitavo no freio aquele ano. E aí nós, nos corredores esses das cocheiras de esteio, que tem muitas conversas, essas paredes desses corredores falassem, nós sentados na caixa com o Fabinho e o Rodrigo, que é um adiantado ao tempo, Rodrigo Fialho, me refiro, marido da Márcia Linhares, presidente do Conselho de Equinos da GAP. O Rodrigo pergunta ao Fabinho, e aí, Fabinho, tu acha que esse cavalo dá mais? E o Fabinho disse para ele, naquela serenidade, Fabinho, sim, seu Rodrigo, o cavalo tem certos ajustes que dá para a gente fazer que vai melhorar, e eu já noto hoje em dia que ele já é um cavalo que me ajuda dentro da pista, ele já entendeu o que é para fazer e me ajuda dentro da pista. Eu acredito que é de voltar com o cavalo. Voltamos, ele foi dentro da pista, né? Segundo lugar no freio para o Colibri Matreiro. Sim. Por uma infelicidade e uma ingenuidade, vamos dizer assim. A gente não busca culpados de quem tenha errado, mas o cavalo, você vê que a cavalhada do Fabinho toda tomava um anti-inflamatório e o Fantástico tomava um anti-inflamatório diferente, ali em esteio, em casa mesmo. Deu um atrapalho, o cavalo terminou perdendo o freio. E eu, particularmente, tinha um sentimento assim de incerteza, de insegurança de como a comunidade criolista ia receber isso e se a gente ia ter que tirar o cavalo para a pista de novo para comprovar novamente. E um grande amigo que eu tenho, um mestre, um conselheiro, das poucas pessoas que eu falei do assunto antes de que se tornasse público, foi com o tio Mariozinho Sunhê, e o tio Mariozinho me tranquilizou e me disse, tia, fica bem tranquilo, porque o que o cavalo produz, o que o cavalo fez dentro da pista, isso nada paga, tenho certeza que não vai mudar nada, e ele tinha razão, seguiu sendo fantástico reconhecido pela sua produção, reconhecido pelo que ele fez e pelo que os seus filhos estão fazendo. Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos falar deste indivíduo, então. Vamos falar do Orfeu. Como é que é a história dele, Caco? Como é que é a história dele, Ricardo? Como é que ele chegou até o Ricardinho? Qual é a trajetória desse animal? Vamos falar de quem ele é filho, qual é a linhagem desse acasalamento, como é que vocês pensaram isso? Eu quero que a gente volte, Caco, no tempo, lá nos nossos inícios de programa, que o pessoal tanto gosta de ouvir essas histórias aí. Como foi pensado o GAP Orfeu? Na verdade, Leôncio, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que não há invenção. O Orfeu já é uma réplica de um acasalamento que deu certo, né? Sim. Ele veio de uma família materna muito consistente aqui dentro da GAP. A gente sempre fala de famílias e todos os criatórios pequenos têm duas famílias, criatórios maiores têm 5, 6, 10 famílias. E dentre as famílias que fizeram a diferença na GAP, tem a família da BT Julieta. A BT Julieta, por si, produziu a Ricoleta. A Ricoleta vem a ser a mãe do Jaguar. Produziu a Ricoleta com Napoleão de São Pedro, que é a mãe do Jaguar. A Ricoleta com o Guindo produziu a Amanda finalista do freio. E a Amanda, no seu primeiro acasalamento com o Fantástico, produz o Jalisco, conhecido por todos, 2 rosetas de putrilho e esteio, voltou novamente, foi 3 rosetas, foi bocal de prata, freio de ouro e agora indo representar o Brasil na FIC. Posterior a isso, nós usamos ela com o Galo de Santa Edviges e deu muito bem. Tanto é que ela deu
o Luzeiro, um gateado que foi exportado para o Uruguai, com o Galo, que era lindíssimo, entre os 5 melhores putrilhos da geração do Leopardo, e o Luzeiro era um deles. Voltamos com o Galo e deu a Malagueta. Uma coincidência do destino, também foi exportada para o Uruguai. Posterior a isso, já tinha o Jalisco, já era um putrilho premiado e esteio, foi acasalada novamente com o Fantástico e nasce a Malagueta e nasce com a letra N, agora me perdi. A Nirvana, perdão, nasce a Nirvana. Nasce a Nirvana, finalista da morfologia em esteio, semifinalista do freio, terceira na Supercopa de Paleteadas, credenciada esse ano novamente. A Nirvana já tem potranca na cabanha esse ano de 2 anos, já tem uma das potrancas que eu gosto muito de Sobriano. Aí depois da Nirvana vem o Orfeu. Nasce o Orfeu, putrilho Rusílio. A geração, essa letra O da HAP é meia bagual de machos, porque tem o Oriental, campeão putrilho esteio, grande campeão da Otonal da Argentina. Tem o Original, bipassaporte para esteio, finalista do Freio de Ouro. Tem o Orgulho, que cobriu lá na Virago, o irmão inteiro da Nalu, que é um putrilho que teve uma lesão numa palheta e é um cavalo bárbaro. E aí por aí vai, são vários. E o Oasis, que é filho da Carlota, que é a sociedade com a Ico e com a São Deço, Ico, com a Quileiro e com a Tamareira, e assim vai. E essa geração nós resolvemos colocar 5 putrilhos no leilão de 40 anos comemorativo da cabanha, onde o Oriental era vendido 10%, e um trio, o Orfeu, o Oasis e o Original entravam, e os compradores podiam escolher 50% de um dos 3 putrilhos para ficarem de sócios da GAP, um modelo parecido com o que tinha sido vendido o Jaguar, modelo tinha sido parecido vendido o Jalisco, o modelo parecido tinha sido vendido o Leopardo, e já vinha dando certo. E aí tivemos a sorte do Orfeu ter sido comprado pelo seu Maeda e pelo seu Denilson, a metade dele, e nós ficamos com a outra metade. Ele foi recriado solto aqui, natural, como todos os outros. Foi até preparado para a prévia da FIC, nós vimos que o Oriental se destacava muito, e aí tiramos o pé dele, o Emerson domou ele aqui, como todos esses outros cavalos premiados aí que nós estamos falando. Foi domado em casa, no mesmo molde. Foi sovado, amadurecido. Depois ele teve uma passagem pelo Dedé, pelo Bruno Vaz, na cabanha Jolugar lá. Ele voltou para casa e já caiu na mão do Daniel Ortiz. O Daniel trabalhou ele, credenciou ele esse ciclo. E aí ele cai no Ricardo. Cai no Ricardinho, o Daniel, depois de uma conversa da credenciadora. Uma conversa com o Daniel parte dele de achar que outro ginete tiraria mais do cavalo do que ele próprio vinha tirando. E aí chegamos no consenso com o próprio Daniel, o Conselho de Equinos da GAP e os sócios, que o nome esse era o Ricardinho. E aí começa essa parceria aí do Ricardinho e do Orfeu, que se resume nesse sucesso rápido, muito rápido, vamos dizer assim, uma coisa que nós não esperávamos, até acredito que o Ricardo também, por se conheceram, tiveram que corrigir certas coisas, mas graças a Deus foram crescendo durante a prova, né, e nos dando esse resultado aí maravilhoso. Quando ele chegou para ti, Ricardo? Chegou em janeiro, Leôncio. Sim. Chegou início de janeiro. Eu só não perguntei, mas ele não tem carreira morfológica, então, Cacô? Ele saiu no passaporte de Alegrete e de Uruguaiana. Premiou 2 rosetas nos passaportes, tá. mas é aquela
aquela questão que dentro da cabanha e até com sócios, né? O seu Maeda era sócio do original, Putrilho na mesma geração, e o original já ia esteio. E o seu Denilson também não fez questão que nós levássemos ele a esteio de Putrilho. Nós não insistimos, simplesmente alivianamos ele, o Emerson seguiu enfrenando ele, sovando ele de freio. Tanto é que naquele ano, nas filmagens em agosto ali pro remate, eu fiz toda a filmada da tourada. Foi um remate dos virtuais esse ano que o Orfeu estava fechando 3 anos, eu fiz todos os filmes montados nele. Então já foi sendo adiantada essa questão da Doma. Vamos lá, Ricardinho. Chegou para ti em janeiro, é isso? Isso, o Orfeu chegou em janeiro. Foi um desafio aí que foi lançado para a gente. Na época, na ocasião, eu tenho um outro cavalo da GAP aqui, né, um cavalo que é novo, mas que eu acredito bastante nele. E esse cavalo vinha se aprontando e eu comecei a apertar um pouco mais ele depois da final do freio. E esse cavalo é para o próximo ciclo. E o cavalo começou a se aprontar e eu disse pro Caco, tia, eu acho que o cavalo corre esse ciclo. Aí o Caco, pois é, não sei, mas tá programado pro próximo e tal. Eu digo, tia, pois é, mas é que eu não tenho muito macho esse ciclo e daqui a pouco vale a pena a gente correr ele, o cavalo vem evoluindo bem, mas não apertei ainda, mas acho que corre. Pois é, vamos ver, não sei o que, tá. Deu uns dias e o Caco me disse, tia, vamos segurar o Oeste, que é o cavalo que tá aqui. Vamos segurar para outro ciclo. Mas eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Uma era que ia segurar o Oeste, que também não é uma notícia ruim, né? E a notícia boa é que eu vou te mandar outro cavalo daqui. E sai, qual é o cavalo? Aí ele disse, não, o Orfeu, que tava credenciado em Uruguaiana com o Daniel. E aí eles em consenso lá conversaram junto com o Daniel, que fez um grande trabalho no cavalo, diga-se de passagem. Resolveram mandar o cavalo para cá. E aí chegou em janeiro aqui o cavalo. Aí começamos um trabalho nele, puxando um pouco para o nosso jeito de trabalhar. O Henrique fez um trabalho excepcional nesse cavalo. Começou o trabalho, fez todo o trabalho de vamos dizer assim, de colocar o nosso jeito nele, colocar o nosso programa de treinamento nele, né? E, bueno, daí depois a parte de finalização e a gente chegou no bocal, na verdade, se conhecendo, né? Eu e o Orfeu, a gente chegou se conhecendo. Fazia muito pouco tempo que ele estava aqui em casa e a gente foi se conhecendo e, na verdade, foi a primeira prova que eu corri nele, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente vai conhecendo os cavalos mesmo durante a competição, que é onde a gente exige mais deles e chega mais ou menos no limite deles, né? Vamos dizer assim. E é aí que eles nos mostram mesmo o que eles são, se eles são fiéis, se eles não são fiéis, se eles são de coragem, se eles não têm coragem. E tudo isso eles vão nos mostrando na hora da guerra mesmo, vamos dizer, né? E a gente foi se conhecendo, ele foi mostrando prova a prova, assim, que ele tinha um pouco mais para tirar dele, e eu fui cobrando isso, e ele sempre foi me dando, sabe? Sempre foi, ele não deu para trás nunca, ele foi evoluindo dentro da competição, e eu acho que, eu conversava isso com o Caco, que eu acho que a prova do freio traz muito isso, né? A gente precisa de cavalos que sejam aguerridos, cavalos que aguentem o sarrafo, cavalos que aguentem o serviço, que saiam de uma prova e que a gente possa fazer um treino forte para entrar em outra prova, que eles não se entreguem, que eles respondam positivamente a esse treino. E o Orfeu é exatamente isso, sabe? Ele saía de uma prova, eu achava que tinha alguma coisinha para ajustar, para melhorar, e lidava, até mesmo por relatos, tanto do Daniel quanto do Henrique, que lidaram bastante nele, e que diziam, tchê, lida que ele só melhora, ele gosta que lide nele. E aí eu saía da prova e lidava, e ele me respondia melhor na outra. E assim foi indo, tanto é que ele terminou a prova melhor do que começou e sobrando o cavalo. Cheguei em casa ontem com ele aqui e ele parecia que não tinha corrido nenhuma prova e retoçava e brincava com uma imponência assim que, como quem diz...
Não, eu tenho um título para ostentar e então ele mostrou muito isso aí e ganhou meu respeito, sobretudo nessa garra dele, assim, de ser um cavalo que só evoluiu e aguentou trabalhos fortes durante a prova e mostrou cada vez mais evolução e muita constância, assim, né? Tchê, onde é que tu viu que tava na briga, Ricardinho? Bah, Leôncio, assim, como eu falei, a gente estava se conhecendo muito na competição, assim, né? Então, na verdade, eu nunca almejei o título maior, nem mesmo depois de ter corrido boi, né? Eu acho que a prova tinha um cavalo que se sobressaiu, né? Que é o cavalo do Fabrício, o Sombreiro do Macanudo. Esse cavalo desde o início voou Pô, e na verdade, tanto eu, acho que quanto todos que estavam lá, imaginavam que seria muito difícil, na verdade, ou nem imaginavam que esse cavalo não ganharia o título maior, né? sim. E eu, na minha cabeça, vou te dizer bem sincero, eu fui para o bocal com o intuito de conseguir uma classificação, conseguir uma vaga no freio, né? Que já estaria super satisfeito com isso aí. E só que o cavalo foi me dando cada vez mais e eu virei para a final ali já acreditando que poderia, sabendo que eu tinha que ajustar alguns detalhes, mas que se eu conseguisse ajustar esses detalhes para a final, que a gente poderia brigar por um bocal, mas jamais almejando o bocal de ouro. Sim. E tanto é que deu muito certo esses detalhes, eu consegui ajustar, né? O cavalo respondeu super bem. Como eu disse, ele evoluiu dentro da competição, então ele respondeu super bem, ele fez umas provas excepcionais domingo, estava cada vez mais na minha mão, cada vez melhor, e depois concluiu com umas corridas de boi maravilhosas, e tá, e eu saí dali extremamente feliz, comemorando o nosso bocal de bronze, né? Claro. E fui lá para trás, como de costume, não fico olhando os outros e não fico eu fui para comemorar o meu que tinha a nossa conquista que já para mim já era extremamente gratificante, que era o bocal de bronze, né? E aí deu um tempo ali, alguém disse que tinha dado zebra nas corridas dos guris. E aí ainda pensei para mim, digo, não, mas não tem perigo de ganhar o ouro, porque o Gatiato vinha muito longe na frente. E aí daqui a pouco atualizou ali e tá aí, veio o ouro para nós. Mas de qualquer maneira, claro que a gente é extremamente grato e feliz pela conquista, né? Mas de qualquer maneira desmerece o trabalho dos colegas e dos outros animais que estavam na disputa, né? E a gente sabe que o freio é uma prova que até a última corrida não tem nada definido e algumas fatalidades de prova às vezes definem o campeão, né? Que foi o que aconteceu nessa edição do Bocal de Ouro. Várias vezes já tinha me tocado o contrário, de eu vir na briga e por alguma fatalidade, né, acabar deixando escapar o título das mãos. Essa vez tocou pra gente, mas como eu falei, acho que é importante salientar que são detalhes de prova e não é que um seja melhor que o outro ou vice-versa, é que às vezes um detalhe de sorte, um golpe de sorte ou de azar acaba dando ou tirando um título, né? É que o jogo é jogado e o Sarandia é cortado, né? Acontece, né? É bem assim, eu concordo plenamente com tudo que o Ricardinho falou e as nossas conversas prévias ali, até depois da primeira fase, eu digo, Tchama, tá com confiança no teu cavalo e tocasse o cavalo, porque eu tinha o mesmo pensamento queria classificar, e todos que eu conheço e que são meus amigos e conversaram comigo lá em Esteio, podem comprovar, né? Que todos diziam, o cavalo Tchê, classificando, tá louco de bom. Depois daquela mangueira maravilhosa, o primeiro dia que ele foi para segundo, todo mundo dizia, Tchê, o cavalo de vocês tá... E o Tchê, nós viemos pela classificação. Claro. Tudo que vier é lucro. E com o time de casa também, todo mundo conversando, e faceiro e contente.
E o Emerson, que sempre gostou muito do cavalo, sempre viu muita virtude no cavalo na doma, e todos muito contentes, mas cada prova foi se consolidando, como diz o Ricardinho. E aí, quando entrou para o domingo e seguiu ali, chegar ali no Baiarno, bueno, agora temos Sim. condições de pegar um bocal, né? E quando correu bem daquele jeito, que estava garantido o bocal, sabe quando tu relaxa e tá nem aí pro futebol. E aí, quando correram, a dupla que vinha em primeiro, atualizava ali o coisa e dava o Orfeu em primeiro ali. E eu, mas que nojo esse aplicativo, não atualiza isso para ver qual é os... como é que ficaram. E tinha ficado em primeiro mesmo, cavalo. Uma alegria enorme que a gente não espera, mas também de ir cumprimentar e cumprimentar os proprietários da Cabanha do Macanudo, tanto Telmo, Mauro, os guris, com o sentimento desse que o Ricardo falou, que era praticamente... não tinha como não enxergar o Sombreiro como campeão e o Fabrício, mas o nosso freio de ouro é assim, né? Eles mesmos dizendo que antes da última vaca ninguém é campeão, e o tio Máriozinho também, o cavalo vinha correndo em segundo. Fui dar os parabéns para ele pela atuação no cavalo, e ele veio parabenizar eu e o Ricardinho ali, e eu digo para ele, tinha que infelicidade de uns bois nojentos, né? Os bois que peleadores ali, enjoados, os bois nojentos, a gente que corre vaca sabe bem, e às vezes tu tem que ter sorte com o gado, e não, é assim mesmo, e parabéns, o cavalo andou muito bem, finalizando a prova com umas corridas dessas, merecia, então a nossa prova tem muito disso, da camaradagem, da gente ter os pés no chão e saber quando te toca e quando... Então, é por aí, a coisa tem que estar ali. A gente sempre diz que tem que estar ali, tem que estar peleando para ter tocar também, como acontece com os outros. E esse gado veio de onde, Caco? Esse gado é o Santa Vitória do Palmar, né? Deve ter o melhor gado do mundo. Primeiro dia, Agropecuária Canoa Mirim, nossos queridos amigos. E no segundo dia, da Tamanca, né? Da Tamanca. Que coisa boa, tia. Coisa boa. Só para frisar uma coisa, né? Que eu mexi com o Ricardinho lá, olha, só vou te perdoar. Porque eu fiquei com um misto de sentimentos, né? De mandar o cavalo, não, esse cavalo estava classificado para a FIC e para as paleteadas nacional, né? Aí tu liberou ele. O Daniel, que corria ele, classificou ele. Eu corria outra égua, não nada a ver com ele, nunca corri boi nele. E estava classificado para a FIC. Bueno, pelo menos me tirou de eu correr a FIC, a dupla, mas deu esse show de corrida ali. Que legal. Pelo menos essa. Que legal, que legal. Tchê, William, pode falar aí também, o salário é o mesmo, falando ou não falando? Não, nessa final do Bocal de Ouro desse ano, nós tivemos uma coincidência, onde os dois animais que saíram em 15º lugar na morfologia foram os ganhadores. Assim como a Guerreira da Pavê, o Gapi Orfeu também, saiu em 15º com 7.218. Na primeira, 7.218 ali. Ele emparelhou ali 11 raso ali de primeira fase, mas quando entrou o gado, realmente aí ele se destapou, né? Não, fez a melhor mangueira, com 12.958. Ele, na primeira fase, ali, quando passou as andaduras, figura e voltas ocupadas barradas, ele já estava em 11º. Na mangueira, ele foi para segundo, e aí ele foi alternando segundo, terceiro, até ganhar. Ele fez a melhor mangueira, 1, e o melhor campo, 2 do Bocal, Nelson. Sim. Eu fico imaginando assim e agora estou falando, Ricardinho, que tu já estiveste nesse momento aí que aconteceu com o Fabrício e ninguém pode negar que o Fabrício é um exímio paleteador, né, Caco? Me corrija se eu estiver errado. O homem é craque, né? Mas então, assim, da aula, o jeito da aula, cavalos então... dele correr em vaca, queria eu que os meus corressem igual os do Fabrício Costa. Então, assim, tu já passaste por esse sentimento, né, Ricardinho? E te pergunto, correr de sangue doce é mais tranquilo do que com a pressão sempre de estar na ponta, de estar com o favorito? Como é que é isso para ti? Mas o que tu chama de correr de sangue doce? Correr de sangue doce, como tu disseste, eu não imaginei que eu não estava correndo não queria ganhar o bocal. Mas de sangue doce nunca se corre.
Maneira de O dizer. nego corre com a faca nos dentes, não tem essa. Maneira de dizer, maneira de dizer. Não, tô brincando, Leandro. Não, tô brincando. Não, realmente, eu vinha de um bocal de bronze, né? A gente foi bocal de bronze nas fêmeas. Sim. E então claro que tu tem que zerar o chip para te concentrar no que vem pela frente, né? Depois de tu correr no animal, a gente tem que virar a chave, concentrar no que vem pela frente e para conseguir se concentrar nas particularidades de cada cavalo e tirar o melhor de cada um deles. Mas tu vir de um título te traz bastante confiança para tu correr de novo, né? Então, sem dúvida, a gente, isso aí é bom, te traz confiança. E o fato do cavalo, o Orfeu é muito vaqueiro, né? Então, eu nos 2 dias estava com muita confiança nele nos bois, tá? Porque ele é um cavalo que ele tem uma pegada muito firme no brete ali, assim, ele tem bastante explosão ali e mede bem o tempo do boi, assim. Então, pode ver que até na última corrida estava aparecendo no vídeo aí, eu estava olhando, que eu vim matando ele no tempo do boi, a hora que eu larguei, ele deu como um bote, assim, preciso para entrar no boi. E entrou macio, sem bater, sem ser bruto. E então ele é um cavalo que traz bastante confiança pro boi. Então te confesso sim que eu fui correr tranquilo com ele. Fui correr tranquilo, meu companheiro era bom, o Jardel é um cara que a gente se dá super bem, super corredor de boi também. E a gente tava bem tranquilo, os dois bem tranquilo, passei bastante confiança para ele também, ele para mim. E então acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho aí, porque a gente estava bem montado, isso aí traz tranquilidade e também o fato da gente tá disputando por um lugar no pódio, mas já com a sensação de que a gente já estava fazendo um grande trabalho, claro. isso aí foi bem importante também. Tu sabe, Caco. Leôncio, Oi, fala. que isso que o Ricardinho comentou aí, brincou, né, de correr com a faca nos dentes, que se tem uma coisa que o pessoal dentro de casa já mais de uma vez cogitaram, né, e eu brigo com a turma e tranco o pé e não vou, né. O ano passado até parecia que ia correr junto 2 éguas do Ricardinho e tinha uma égua do Rodrigo e falaram, tu vai ter que correr lá com o Ricardinho na égua. E eu não vou, eu não desço da arquibancada para ir para correr ali para o ambiente de... Tu tá num outro grau de concentração, de adrenalina, de não importa se eu corro 1000, posso correr 1000 vacas antes na semana treinando em outros cavalos, tu não estando no ambiente, sentindo aquela adrenalina, não te mete, é uma como é que eu vou te dizer? É uma coisa que eu tenho bem comigo. Sim. Isso que não te mete ali, é outro nível de, sabe? Tu tem uma concentração, tu tem uma... E se tu for para ali relaxado, como tu comentou com ele, né? Se tu for para ali relaxado, é certeza que vai dar errado. Sim. Contigo não tem perigo. Não, mas assim, ó, hein, Caco, nós olhando essa paleteada agora, assim, ali a última corrida foi 10 para os 2 cavalos, né? Essa aí foi 9, Orfeu. Essa aí foi 8 e 9. 8 e 9, né? Primeira? 8 e 9. Até a primeira. Aí é a segunda, né? É isso aí. Aí que tu fala que tu vinha conversando com ele? Ricardinho? Isso, não, a gente, na verdade, no intervalo das corridas e durante também, a gente vinha conversando e tranquilo, assim, um passando confiança pro outro, assim, sabe? A gente tava até meio bobeando, brincando aí, entre uma corrida e outra. Não vou falar as palavras para não... porque pode ficar chato, mas tava... Mas um clima muito descontraído, assim, sabe? Os dois com bastante confiança nos seus cavalos e
Na verdade, tia, vou dizer assim, ó, para vocês, o que faz toda a diferença é a gente conseguir desfrutar o momento, sabe? Claro. Para mim, isso aí ó, é uma coisa que faz toda a diferença dentro da competição. Tem competições que são pesadas, que a gente não consegue desfrutar, que tu tá com peso nas costas e tu não, sabe, aquilo não flui porque a energia não tá boa e tu não consegue desfrutar daquele momento. Quando a gente chega e consegue aproveitar e desfrutar do trabalho que foi feito, aí as coisas fluem naturalmente. Acho que tudo se dá mais natural, sabe? Sim. Então Sim, aí, acho que nesse momento nós dois estávamos desfrutando disso aí que estava acontecendo. E aí as coisas fluíram mais naturalmente. Que legal. Eu acho linda essa volta aí, ó. Ele esperou ainda, passou por... Ei, Caco, deu uma cheiradinha na anca. Vamos de novo. Retomam sem se desencostar, eles conseguem retomar sem se desencostar, são danados. São danados, né? Chega, Guris, o que falta nós dizer, Guris? Vamos falar um pouco de FIC ligeirinho, assim. O que temos para FIC? Fala. Deixa eu só aproveitar para não deixar passar em branco. Hoje de tarde eu estava dando uma olhada no Fantástico no ciclo desse ano, das credenciadoras e da morfologia. Ele correu, esse ciclo de credenciadoras, ele correu 10 animais. Correram 10 filhos dele. Nevasca da Pitangueira, Gap Orfeu, Gap Onyx, Gap Mafioso, Gap Passion, Gap Oferenda, Gap Nirvana, Jaboticaba da Gap São Pedro e o Onyx de novo. Desses 9 animais, teve um animal que não credenciou e ele não terminou a prova. Foi retirado da prova. Os outros 8 animais, todos credenciaram. Tá? Na FIC, são 2 pela Expo Inter e 5 na prévia. Tá? E mais 19 que já estão passaporteados para a final morfológica da Expo Inter. Então, 19 só do Fantástico para a final da Expo Inter. Para a final da Expo Inter. 5 pela prévia da FIC e mais 14 passaporteados. Tá. E na FIC vão as 2 potrancas da Expo Inter, né, Caco? Do ano passado. Caco não tá te ouvindo. Na FIC vão as 2 potrancas da Expo Inter, Caco? Na FIC vão as 2 potrancas premiadas, 2 rosetas na Expo Inter passada. Isso que o William quis dizer, a querência e a quebra-luz. Isso. E outra coisa é o seguinte, ele já teve 14 animais em 31 participações em classificatórias. A média morfológica dos animais é de 7,755, Leôncio. Para tu ter uma ideia. Já vai uma neta do Fantástico, não sei se o William disse aí, na FIC agora já vai uma potranca neta do Fantástico. Olha aí. Que loucura. Caco, o William tá dizendo que a média morfológica dos filhos do Fantástico que correram é 7,700 e não sei quanto. Barbaridade. Não, e é um lotezinho já, né? É um lotezinho, tu sabe que o teu apoio apavora, o William 14. Vai dizer aí melhor. Vai 14. dizer melhor aí. 14 correram. Bueno. As classificatórias. Não são tantas gerações em idade superior a 6 anos por aí, né? Vamos botar que seja a média de correr. O William, não, que tu fica meio impressionado com o cavalo dos mais botadores de filho finalista do freio, tipo o ganadeiro, vamos dizer. Quando tu vai ver o número de filhos finalistas, não é tanto, aí tu te apavora. Proporção, né? Não é tanto filho que o cavalo consegue colocar. Sim. Travou o Caco lá. E assim, olha, ele já teve 7 participações em 3 rosetas na Expo Inter. Tá. E em 2 rosetas, Leôncio, já são 21. O Caco 21, 2 rosetas e 7, 3 rosetas. Né? Exatamente. E mais uma grande campeã do Prado, né? Agora, quando folgar essas classificatórias, essas coisas aí, passando FIC, vamos fazer um programa especial do Fantástico, Caco. Para nós passar limpo isso aí. Não, mas eu acho que nós temos que falar, tchê. Temos que falar. Não, é interessante. Tem fatos que são interessantes, assim, ó, porque tem muita gente que não sabe, né? Claro. Essa geração mesmo, quantas a GAP colocando ao redor de 100 éguas na cria, quantas as pessoas pensam que nós desmamamos filhos dele? Não tem nem ideia, eu duvido alguém que acerte quantos a GAP
claro, tem algum vendido, alguma égua vendida prem, né? Que foi acasalado com ele. Mas quantas acham que pariram dele? Quantas a gente resenhou o filho dele? Tem nem ideia, o pessoal não tem nem ideia. Vai falar agora ou vai falar no programa? Não, vamos falar agora. Não adianta falar e depois nós não fizemos o programa esse, vamos nos chamar ainda de qualquer coisa. 28 filhos resenhados dele nessa geração. O resto vendido, as coberturas. Claro, e algumas éguas vendidas prenhes, né? Que eram éguas que foram acasaladas aqui, mas nós resenhados, o aproveitamento é alto, o que nos permite não usar tanto, tentar fazer mãe dentro de casa para ele, abrir linhagens, provar novos cavalos, já provar algum filho, e por aí vai, graças a Deus, né? E quem usa também tem bons resultados, que era o que o William estava falando aí, do número de filhos já passaporteados, e Sim. que é bom que cada vez mais supere. Trancou o Leôncio. Não escutei o Leôncio também. Tá voltando já. Ó, acho que estamos de volta. Estamos de volta. Agora sim. Dessas 28, quantas linhagens mais ou menos? Quantas linhagens maternas? Não, quantas linhagens? 28 éguas, 28 produtos do Fantástico, né? Vocês resenharam, né? Isso. Quantas linhagens mais ou menos aí tu calcula? De linha das mães, tu diz, de linha materna? Não vou saber te dizer agora. Tem que fazer Metade ou não? O que, rapaz? Metade mais ou menos das 28 são linhas distintas? Não, tem muita diversificação de linhas, sem dúvidas, tem muita diversificação entre sedutor, delanteiro, galo, cavalos de fora, BT Aragano, várias, não, é bem, tudo aberto assim, não tem um pampa, não tem receitinha de bolo. De bolo? Não é bula de remédio? Não dá para ver. Graças a Deus é um cavalo que além de tudo, te possibilita isso. Ele tem de égua jacarta, potranca bem linda. Tem, se eu vou me lembrando aqui, tem muito intendente já intendente, filhas do intendente parida dele, que já tem até passaporteadas, já tem 2 passaporteadas de linha materna do intendente. E quando vão falar nas filhas dele que estão acasalando, aí sim, aí você vai o boi com as costas. Aí esse ano terminamos resenhamos filhos de 16 cavalos, se eu não me engano. Tirando ele, né? 17 com ele, mas todas as filhas dele, cada filha com um cavalo diferente. Eu vou te responder aí a tua pergunta. Dos 19 animais que ele tem... Agora, esses dias, falando com... Não sei se me atravessei. Agora, esses dias, falando com o Roger e coisa e tal, o Roger, minha franquia liberado, o Mil Razões. Agora eu vou botar um lote de filha dele com Mil Razões. Só que daí não mando pro Ricardo. Aí claro. Deixa ele se enforcando na peiteira. É isso aí. É isso aí. Ricardo, fala, William, fala. Leôncio, eu queria saber das linhagens, né? Dos 19 animais, tá? Dos filhos dele, 12 são de afixos de fora. Não são GAP. Dos que estão para esse ano, para esteio. Tá. Dos 19, 12 são outros afixos. Vamos guardar as informações, vamos fazer um programa especial fantástico. Ricardinho, o que tu tem pela frente, meu irmão? Temos a FIC agora, semana que vem. Certo. Se preparando já para viajar, depois da manhã a gente já está saindo. E vamos com 3 éguas no time brasileiro, mais um cavalo no time uruguaio.
a equipe trabalhando 100%, enquanto a gente estava no bocal, toda a equipe focada aqui. Como eu fui com poucos animais para o bocal, foi só eu e o Felipe. O Henrique ficou junto com o Nico, com o Guilherme, com toda a equipe aqui focada nos animais da FIC. Então, acho que o trabalho está praticamente todo feito, alguns detalhes só para ajustar e, bueno, vamos com fé que vai dar tudo certo lá. Com certeza vai dar. Primeira FIC que eu vou correr. Primeira FIC que tu vai correr. Quem são os que tu vai, Ricardinho? Fala para nós. Eu vou com a Iluminada do Rio Negro, Oferenda da Tamanca, Tempestade Charrua e a Rajando Tuerca. Rajando Tuerca. Perfeito. Vou agradecer a vocês, vou liberar que os guris estão com sono, né? Tarde, a velha tá sem carne, né, Caco Souza? Amanhã é 4 da manhã. Eu quero ver se vai botar fotinho no grupo amanhã. Hoje não vai ter de sono, né? Agora, daqui a pouquinho, já vamos carregar o caminhão. A nossa turma viaja, sai de noite daqui, viaja à madrugada para amanhecer em Aceguá. E amanhã passa um dia no quarentenário lá. Hoje a primeira carga do time brasileiro foram os primeiros 17 cavalos, 6 e pouco da tarde ali, o Frederico Araújo colocou que tinham saído do quarentenário. Então amanhã nos toca. Que tempo eles ficam ali, Caco? Ficam o dia, porque abre às 8 o quarentenário, vamos dizer. Sim. Ficam 12 horas do quarentenário, mas ali é tranquilo, né? Tem cocheira, tem... Aqui em Uruguaiana é Porto Seco, ficam em cima do caminhão. Lá estão os cavalos na cocheira, estão tranquilos, pode tirar, tem uns potreirinhos, pode deixar dar uma caminhada. Então, amanhã, se Deus quiser, já dorme no parque lá. Já dorme em Montevidéu? Não dorme porque sai às 6h30 da tarde, vai demorar. Tarde, caminhões de Aceguá a Montevidéu vão demorar 7, 8 horas. Vão estar chegando na madrugada de quarta-feira lá, 4 da manhã, por aí, estão baixando o caminhão lá. Mas a cavalhada é rústica e o cavalo crioulo, isso era uma característica só que faltou dizer assim do Fantástico, e o Ricardinho falou do Orfeu, que o Fantástico hoje tu olha ele aqui nas casas e dá vontade de botar ele para correr de novo, porque não tem nada, né? Não tem nada, não tem uma ova nas mãos, nas patas, tem nada, não usa ferradura, nada. E a Nalu, há 3 anos atrás, foi grande campeã do Prado, e ela saiu daqui da São Pedro às 10 da noite, passou o dia no quarentenário lá, carregou, só que daí era a exposição do Prado, não era a FIC, que já estão esperando os cavalos, era a exposição grande. Baixaram ela do caminhão às 9 da manhã. Às 2 da tarde, ela foi para admissão, tinha diminuído 1 centímetro de costela só desde que tinha saído daqui. E no outro dia entrou em pista, foi grande campeã da exposição no Prado, impecável. O nosso cavalo crioulo tem uma rusticidade, tem uma... É diferente de tudo que é raça. Sim. E a Iguada suporta mesmo as adversidades. Maravilha. Por isso, boa sorte para vocês lá. Deus abençoe vocês. E dê tudo certo mais uma vez, cara. Esse ano não vou te servir aquele mate lá. Ou tu não vai ter prazer em tomar mate comigo, né? Mano, aí tu... Não, mas fica... Na outra semana já vamos estar juntos de novo. Já tem classificatória sul, já... Deus quiser. Cardinho, sucesso, meu irmão. Parabéns mais uma vez. Obrigado pelo tempo aí. Obrigado, Leôncio. Obrigado, Caco, William, todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui nesse programa com vocês. E, bueno, sucesso para todos e um grande abraço. Abraço, William. Falamos. Abração. Obrigado. Bom, o programa Cavalo Crioulo em Debate volta na semana que vem. Agora, novamente, às terças-feiras. Estamos aqui sempre a partir das 19 horas no nosso novo canal do YouTube. Cavalo Crioulo em Debate é o nome do canal que estamos postando esses programas. Também vamos para o SoundCloud e para o Spotify. Em nome sempre dos nossos apoiadores tão importantes para a manutenção deste programa, a Casa Rádio Sul, em Porto Alegre, na Vasco da Gama 461, de quintas a sábados, a partir das 19 horas, e domingo a partir das 11h30 da manhã. A tua parrija é
a Casa Rádio Sul. Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, Gráfica Caigang, Ferrari Melo Imóveis Rurais, Cabanha Santo Onofre, Cabanha Querência Crioula, Núcleo Caminho das Tropas, Atlas do Cavalo Crioulo, a parceria de sempre de JG Martini Fotografias, e agradecer mais uma vez meu amigo Felipe Ubrit, que nos cedeu essa foto aí para a capa do nosso programa de hoje, certo? Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, fui.